Sabe, e se o maior obstáculo para a gente alcançar qualquer objetivo não for o esforço físico, mas sim algo que acontece bem aqui, dentro da nossa cabeça? É sobre isso que a gente vai conversar, sobre uma ideia que pode virar o jogo. O poder de ter uma mente que finalmente aprende a obedecer. Pensa bem nessa pergunta. A mente, ela obedece aos comandos que a gente dá? Sabe aquela determinação de segunda-feira que na quarta já foi para o espaço? Ou aquele objetivo super importante que a gente troca por uma distração qualquer? Pois é. E olha, isso não tem nada a ver com fraqueza. É só o sintoma de uma mente que ainda não foi treinada. E é justamente isso que a gente vai destravar agora. Então, vamos para a primeira parte. A mente é mestra ou escrava? A verdade, aquela que pouca gente encara de frente, é bem simples. Ou a gente controla a nossa mente, ou é ela que nos controla. Ponto. Não tem meio termo, sabe? É uma batalha diária para ver quem é que está no comando. Imagina só, um cavalo selvagem, forte, cheio de energia, mas sem ninguém para guiar. Essa é a nossa mente sem controle. Ela simplesmente nos arrasta para onde ela quer. E para onde ela quer ir? Para o conforto de deixar tudo para depois? Para o caminho mais fácil das desculpas? O destino é sempre o mesmo, para bem longe daquilo que a gente realmente quer conquistar. E aí que entra uma coisa chamada piloto automático. A gente passa a maior parte do dia assim, no automático. Mas a grande questão é, quem programou esse piloto? A resposta? Anos e anos de experiências, de medos, de críticas. Tudo isso foi instalando um programa, sabe? E é por isso que, na maioria das vezes, a nossa mente obedece ao passado, e não àquele futuro que a gente tanto deseja. Ok, vamos para a segunda parte, o poder da repetição. Porque aqui vem a boa notícia. Esse piloto automático ele pode ser reprogramado. Aliás, ele deve ser reprogramado. Pensa na mente como se fosse um computador. Dá para instalar programas novos, um programa de disciplina, um de coragem, um de foco. E a ferramenta para fazer essa instalação toda é uma coisa bem simples: repetição. E isso se conecta perfeitamente com o que o Napoleão Hill dizia. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Percebe? Não é só sobre conceber, sobre querer. É preciso acreditar. Acreditar de um jeito tão profundo que a mente aceite aquilo como uma verdade absoluta. Pensa que cada repetição é como plantar uma sementinha no campo fértil da nossa mente. No começo, um pensamento novo é só isso, uma semente. Parece que não vai dar em nada, mas aí a gente repete. E repete de novo. A cada repetição é como se a gente estivesse regando essa semente. Com persistência, essa semente cria raízes fortes, e aquilo que era só uma ideia começa a se tornar real. A neurociência, aliás, tem uma imagem perfeita para isso. Pensa assim, um pensamento novo é como criar uma trilha no meio de uma floresta densa. Da primeira vez, é só um rastro frágil, quase invisível. Custa um esforço danado passar por ali. Mas aí, a gente passa de novo. E de novo no dia seguinte. Com a repetição constante, o que acontece? Aquela trilha começa a ficar mais marcada, o mato vai sumindo, a terra fica batida, o caminho fica mais claro e o esforço para passar por ele vai diminuindo cada vez mais. Até que com tanta repetição, aquela trilha vira o quê? Uma estrada principal, uma rodovia, larga, rápida, o caminho padrão do cérebro. O novo hábito se torna tão automático, tão enraizado, que o cérebro nem pensa em pegar outro caminho. A gente simplesmente faz. O esforço some. Ok, vamos para a terceira parte. A armadilha do desconforto. Porque se parece tão simples, né? Repetir até virar hábito. Por que a maioria das pessoas desiste? Porque elas caem numa armadilha. Uma armadilha silenciosa, mas poderosa. A interpretação completamente errada daquele desconforto inicial. Funciona assim. Quando a gente tenta criar aquela trilha nova na floresta, o cérebro entra em modo de defesa. Ele foi programado para economizar energia. Então o que ele faz? Ele começa a mandar um monte de sinais. Desconforto, um cansaço que parece que vem do nada, uma preguiça enorme. É o cérebro tentando nos forçar a voltar para a rodovia antiga, para o caminho que ele já conhece. E aqui é que está a grande virada de chave. A visão comum é olhar para esse desconforto e pensar, isso é um sinal para parar, é muito difícil. Mas a visão correta é o exato oposto. Esse desconforto é, na verdade, um sinal de progresso. É a prova de que a reprogramação mental está funcionando. É o som dos velhos padrões se quebrando. É triste, mas é nesse ponto, sentindo a dor da mudança, que a maioria desiste. É como Napoleão Hill dizia, as pessoas desistem a centímetros do ouro. Elas param bem quando estavam prestes a conseguir a grande virada. E isso nos leva à quarta parte,
A consistência cria a identidade. Então, qual é o código, o segredo que separa quem chega lá de quem fica pelo caminho? A resposta é uma só, e ela é bem simples, mas absurdamente poderosa. Consistência. Fazer todo santo dia. Porque, no fim das contas, não é o talento, não é a sorte. O que constrói coisas grandiosas é a capacidade de continuar todos os dias, especialmente nos dias em que não tem motivação nenhuma, mesmo sem ninguém aplaudindo. E esse processo de transformação acontece em 3 estágios. Primeiro, a ação diária. É fazer mesmo com resistência. Depois, essa ação vira um hábito e o esforço começa a diminuir. E por fim, o hábito vira identidade. É aqui que a mágica acontece. O esforço desaparece. Não é mais algo que se precisa fazer. É simplesmente quem a pessoa se tornou. E isso nos leva ao nosso último ponto, o ciclo da prosperidade. Porque o sucesso não é um lugar onde se chega e pronto. É um ciclo que se retroalimenta. Um motor que, uma vez ligado, continua girando sozinho. Mas a gente precisa dar a partida. E como se liga esse motor? Bom, tudo começa com uma crença. É a faísca. Um pensamento, repetido 1000 vezes, até virar uma convicção. A crença de que é possível, de que se é capaz. A partir daí, essa crença forte, ela naturalmente inspira a ação. Porque quem acredita de verdade, age. Não fica esperando acontecer. A pessoa vai lá e faz. E essa ação, claro, gera um resultado. Pode ser pequeno no começo, não importa, mas é um resultado real, palpável, uma prova. E é aí que o ciclo se fecha e ganha força. Porque esse resultado, ele reforça a crença lá do começo. A crença fica mais forte, o que gera mais ação, que gera mais resultado, e isso vira uma espiral positiva, um ciclo de sucesso que se torna impossível de parar. E é nesse ponto que o jogo muda completamente. Quando ser próspero ou ser disciplinado se torna parte da identidade, a luta simplesmente acaba. Não é mais preciso correr atrás do sucesso. Ele flui naturalmente. As oportunidades começam a aparecer porque a mente foi finalmente programada para enxergá-las. Então, que o comando final, a declaração a ser repetida todos os dias seja essa: eu comando a minha mente e nada será capaz de me parar. Porque o impossível só existe na mente que ainda não foi dominada. A partir do momento em que se assume o controle, o sucesso deixa de ser uma opção e se torna uma consequência inevitável.